Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Esta é a aula número 21 do curso sobre as equações diferenciais. Estamos a falar das aplicações das equações diferenciais ordinárias e na aula passada falamos do modelo de Verust. Na aula de hoje vamos falar do decaimento radioativo, propriamente da datação por carbono 14. Então, o que é que nós entendemos por decaimento radioativo? É importante referir de que numa substância radioativa, portanto, cada átomo tem uma certa probabilidade por unidade de tempo de se transformar num átomo mais leve. E durante essa transformação, há emissão de radiações nucleares no processo. Essas radiações podem ser, portanto, consideradas como partículas alfa, beta e gamas. Então, a proporção do carbono 14, vou escrever aqui carbono 14, neste caso o carbono radioativo, em relação ao carbono 12, portanto, carbono 12 é o carbono existente nos seres vivos, então, escrever aqui presentes nos seres vivos, é constante. Então, o que acontece quando um organismo morre? Portanto, quando um organismo morre, a absorção do carbono 14 cessa. Então, vou cá indicar uma seta dizendo que a absorção de C14 cessa. Portanto, a absorção de C14 cessa. E a partir de então, o carbono 14 vai se transformando em carbono 12. E que essa transformação é feita em função de uma certa taxa. E essa taxa que eu vou designar como sendo tanto d de y sobre d de t. E que ela é diretamente proporcional, não é, a quantidade presente. Ou seja, a taxa d de y sobre d de t é igual a menos k vezes y. Então podemos descrever o problema de encontrar a quantidade de carbono 14 em função do tempo, isto é, y em t, tanto como o problema de valor inicial. Vamos considerar que inicialmente nós tenhamos uma certa quantidade, ou seja, y em 0 é igual a y0. Este é então o problema de valor inicial que nós, portanto, vamos analisar, não é, para calcular a quantidade de carbono 14 em função do tempo. E, portanto, o que representa na realidade y0? Y0 representa a quantidade de carbono 14 no instante T0. Ou seja, vamos lá representar aqui, ou seja, onde y0 é a quantidade de C14 no instante T0. Em seguida, resta-nos apenas resolver esta equação diferencial. Portanto, esta aqui é uma equação diferencial de primeira ordem e de variáveis separáveis. Então, 1 sobre y d de y será igual a menos k d de t. Portanto, associei cada uma das funções de acordo ao diferencial correspondente. Em diante, eu uso integral neste membro e integral neste membro. O que isso implica? Esta é uma integral imediata, esta também é uma integral imediata. Então, o que eu teria? Teria aqui logaritmo natural do módulo de y será igual a menos kt mais c. Então, módulo de y será igual a Euler expoente menos kt mais c. Isso implica que módulo de y é mais ou menos y e será igual a Euler expoente menos kt, aplicando propriedade de potência, vezes Euler expoente c. Atenção que Euler expoente c é igual a uma constante, logo substituo por uma constante. Mas, como c é sempre positivo, então vou considerar simplesmente o sinal positivo. Daí que y será igual a c vezes Euler expoente menos kt. Isso implica que y em t será igual a c vezes Euler expoente menos kt. Como inicialmente nos foi dado uma certa quantidade, então vamos substituir essa quantidade nesta equação para encontrar o valor de c e depois no final vamos voltar a substituir para acharmos então a quantidade de carbono 14 em função do tempo. Então o que é que nós teríamos? Teríamos y em 0 será igual a c vezes Euler expoente menos k vezes 0 e y em 0 é igual a y0. Então, isso implica que C será igual a y0. Isso implica que y em t será igual a y0, que multiplica Euler expoente menos kt. Portanto, eu diria que esta é, então, a quantidade de carbono 14 em função
de T. Portanto, esta é a quantidade de carbono 14 em função do tempo. Então, esta é a resolução do problema sobre datação, não é, por carbono 14, isto é, decaimento radioativo, mais especificamente datação por carbono 14. Suponhamos que nos foi dada meia-vida. Então, geralmente, a meia-vida é representada pela seguinte fórmula: y é igual a y0 sobre 2. Portanto, esta é a fórmula para calcular a meia-vida. O que a meia-vida indica? A meia-vida, ela indica o tempo necessário para que a massa diminua até 50%. Portanto, 50% de diminuição, não é, da massa. Portanto, esse tempo, não é, que uma certa quantidade leva para reduzir a 50% da sua quantidade de massa inicial, então é o que nós chamamos de meia-vida. Por isso é que nós estamos aqui a representar pela fórmula y é igual a y0 sobre 2. Então é reduzir a metade a quantidade inicial nesse contexto do carbono, não é, 14, ou de um outro elemento. Em diante, vamos analisar um exemplo para compreender melhor sobre a datação por carbono 14. Então, o exemplo diz o seguinte: em um pedaço de madeira é encontrado 1 por 200 da quantidade original de carbono 14. Sabendo-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos, ou seja, em 5.600 anos, a metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12. Então, nos pedem para determinar a idade do pedaço de madeira. Então, como é que nós podemos resolver este exemplo? É muito simples. Vamos aplicar o conceito de datação de carbono. O que nós temos? Nós temos que o tempo é igual a 5.600 anos. Portanto, este é o tempo que o carbono 14 reduz-se à metade, não é? Esta é a meia-vida do carbono 14. Então, vamos usar a fórmula. A taxa d de y sobre d de t é diretamente proporcional à quantidade presente, ou seja, menos k vezes y. Como estamos a fazer a análise de um problema de valor inicial, então y0 é igual a uma certa quantidade. É conhecida também a fórmula da meia-vida. A meia-vida, tanto y é igual a y0, portanto, sobre 2. Ao resolver esta equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis, achamos a seguinte solução: y em t é igual a y0, que multiplica Euler expoente menos kt. Atenção que nós já temos a meia-vida do carbono 14, isto é o tempo, não é? Então vamos substituir nessa fórmula para achar a constante k. O que nós teríamos? Teríamos que y em t será igual, portanto, a meia-vida, que é y0 sobre 2, que será igual a y0 vezes Euler expoente menos k vezes que em 5.600. Então, posso simplificar y0 por y0. O que eu teria? Teria 1 sobre 2 será igual a Euler expoente menos 5.600 k. Portanto, isso implica, aplico o logaritmo natural neste membro, 1 sobre 2, será igual ao logaritmo natural de Euler expoente menos 5.600 k. Então, essa expressão, tanto pode descer pela propriedade. Em diante, teria logaritmo natural de 2 expoente menos 1 será igual a menos 5.600 k logaritmo natural de Euler. Isto é igual a 1, não é? Este menos 1 também pode descer. Isto implica que menos logaritmo natural de 2 será igual a menos 5.600 k. Então, k será igual a 1 sobre 5.600 vezes logaritmo natural de 2. Então, achando o valor de k, tanto posso substituir tanto nessa expressão, não é? E depois fazer mais algumas considerações. O que nós teríamos? Isto implica y em t será igual a y0, que multiplica Euler expoente menos 1 sobre 5.600 logaritmo natural de 2, tudo isso vezes t. Como nós precisamos de encontrar a idade do pedaço de madeira, é importante termos em conta como é que este pedaço de madeira foi encontrado. Então, se vermos bem o problema, dizia que o pedaço de madeira é encontrado a 1 sobre 200 da quantidade original. Isto implica que a quantidade y em t do pedaço de madeira é igual a 1 sobre 200
da quantidade inicial. Então, vamos substituir esta quantidade de YT nesta fórmula. O que é que nós teríamos? Teríamos que 1 sobre 200 Y0 será igual a Y0 Euler expoente menos 1 sobre 5.600, logaritmo natural de 2, tudo isso que multiplica por t. Então, este y0 por y0 pode sair. Aplicando o logaritmo natural em ambos os membros, teríamos logaritmo natural de 200 expoente menos 1 será igual a quem? A menos 1 sobre 5.600, logaritmo natural de 2, tudo isso vezes t. Logaritmo natural de Euler é 1, então já não vou voltar a escrever. Então isso implica que t será igual a logaritmo natural de 200, portanto, que divide por logaritmo natural de 2, tudo isso vezes 5.600. Fazendo esse cálculo, teríamos que t será igual tanto a 42.806 anos. E diria que é a idade do pedaço de madeira. E como resposta escreveria: a idade do pedaço de madeira é de 42.806 anos. Esta é a resposta do nosso exercício. E portanto, se gostou do vídeo, deixe seu like. Este é o canal Artifícios Brutos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, partilhe vídeos com seus amigos. Juventude, isso é ciência. Até mais.